Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Para você que está chegando agora, prazer, eu sou a Nana. Seguinte, como ainda estamos no mês da mulher, mas para você que perdeu a semana que eu fiz destinada para falar apenas de assuntos femininos, que no caso foi o porquê que dia 8 de março é conhecido hoje como Dia Internacional da Mulher. Já adianto que é por algo muito cruel, tá? Que envolve morte, envolve homenagem a mulheres que um dia já morreram em local de trabalho, entendeu? Tem aí a ver como ainda estamos no mês da mulher e já mencionei algumas curiosidades sobre a TPM, nada mais justo que falar aqui para vocês como é que foi a minha primeira vez menstruando, né? Obviamente que esse conteúdo é proibido para menores de 13 anos, mas especificamente é proibido para crianças, porque certamente pode não ter a idade certa para ouvir certo tipo de assunto, mas especificamente não está preparada ainda para ouvir o tipo de assunto de hoje, que é menstruação. Tudo começou há um tempo atrás, mais ou menos quando eu tinha os meus 12 anos. Eu tinha os meus 12 para 13 anos. Não morava aqui ainda, aqui quando eu falo aqui em Balneário. Para você que está chegando agora, eu sou de Santa Catarina, mais especificamente natural de Lages. Eu morei por 9 anos em Blumenau, então foi lá que tudo começou, que a minha adolescência se passou, onde a minha menstruação desceu pela a primeira vez. Uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que certamente eu lembro como é que eu estava naquele dia, de look que eu falo. Eu estava usando, muito provavelmente, uma regata verde, quase que um verde neon. E também estava usando um macaquinho jeans na tonalidade meio que bege. E lembro mais ou menos como é que foi o meu dia, né? Como é que foi o dia que eu menstruei pela primeira vez. Estava eu de manhã, assim, tudo começou alguns dias atrás, mais ou menos uns 3 dias atrás, quando eu senti a minha primeira cólica. Estava eu deitada na cama com a minha mãe, no quarto dela, e quando de repente eu senti aquela dor abdominal, mais conhecida também como creio eu que deve ter sido a minha primeira cólica. E do nada eu saí puteada do quarto da minha mãe e fui para o meu, e eu não queria mais ficar ali e acabei indo dormir. E aí ela deve ter calculado, assim, que quando eu falo calculado, deve ter cogitado que eu poderia estar prestes a virar mocinha. Então foi mais ou menos ali que ela já deve ter pensado, em breve vai virar mocinha. E eu lembro exatamente de uma novela, eu não lembro do nome especificamente da novela, mas eu lembro de uma cena em específico que eu queria reproduzir na vida real, mas acabou dando tudo errado. Seria a expectativa versus a realidade. Tivemos a realidade conforme planejado, conforme viu na novela, porque assim, normalmente a cena era mais ou menos assim, né? O clichê de novela, o clichê de filme, quando a menina vai pra virar mocinha, né? Era uma cena em que eu não lembro quem era a atriz e nem as atrizes envolvidas, eu só lembro que era a menina no chuveiro. E eu não entendo outra coisa que eu vou contar mais pra frente. E ela tava ali no chuveiro se banhando, quando de repente ela dá aquela olhada pra baixo e vê aquela sangueira. E a mãe dela tava no banheiro, se não me falha a memória, é aquela que acabou de falar, que tava ali no banheiro
junto com a menina, mas estava fazendo outras coisas. E quando a menina viu aquela sangueira, ela fez aquele olhar assim, tipo, mãe, saca? E aí a mãe virou assim pra menina e falou: ai, minha filha, virou mocinha, que lindo. E essa era a minha expectativa. Foi assim que ocorreu? É claro que não. Até porque eu só tinha o costume de tomar o meu banho de noite, né? Bem antes de dormir. Eu lembro que uns tempos antes de descer de Fá, a minha mãe ela tinha me convidado para sair. Se não me falha a memória, era para ver o meu uniforme da escola. E aí, quando eu fui ao banheiro, eu já tinha sentido anteriormente umas certas coliquinhas, mas tipo nada demais. E eu queria ter feito essa mesma cena. Obviamente que não foi assim. Um pouco antes de a gente sair, finalmente, eu falei pra minha mãe que eu queria ir ao banheiro. E daí, quando eu vi, já tava ali o borradinho. Pensei, o que eu vou fazer? Né? Já tava ali com o meu plano. Eu só peguei aquele mundaréu de papel higiênico, coloquei e vamos. E aí eu, na minha inocência de pré-adolescente que tinha, pensei, não vai perceber. E aí quando chegou a noite, chegou aquele momentinho de tomar banho, pensei, bom, já que meu plano não deu certo, o que eu vou fazer? Eu vou me secar normalmente e vou chamar desesperadamente pela minha mãe. E foi assim que ocorreu a minha primeira menstruação. E aí, quando eu vi que tinha sujado a toalha, eu pensei, de repente, assim, né? O meu plano, já que o meu plano não deu certo, eu vou mostrar através da toalha, né? E eu acho que ela já tinha meio que sacado, porque quando eu chamei desesperadamente, ela foi até o banheiro e ela perguntou o que foi. Mas aí não foi assim, o que foi, meu anjo? Foi aquele o que foi de uma típica de aquariana com o coração quentinho? É claro que não, um coração de gelo, né? Sinto muito, mas é um coração um pouquinho de gelo. Foi o que foi assim, meio. Não fofo. Foi normalzinho, mas não tanto, né? E aí eu acabei mostrando a toalha para minha mãe. Ela falou, eu já imaginava, né? Eu esperava um parabéns dela, esperava, por quê? Porque eu sempre via nas novelas, nos filmes, que as mães davam parabéns. Só que, como eu falei, né? Um coraçãozinho, ele de repente é meio de gelo. Posso falar alguma coisa sobre o meu? Claro que não. E aí ela acabou me ensinando como é que se arruma e tudo mais. Ela também acabou explicando que nesses períodos a gente se seca normalmente, mas quando chega ali na região sagrada, a gente pega ali um papel higiênico e acaba secando mesmo. Então essa é a história de como é que foi a minha primeira vez menstruar. Eu, sinceramente, eu não sei como é que vou reagir quando, se eu um dia tiver uma filha e falar, então, mãe, eu virei moça, eu não sei, mas eu só sei que desde quando for a idade certa, assim, cada idade eu entendo que dá para introduzir alguns certos assuntos, né? Já vou falando assim desde pequenininha que vai ser normal algum dia ocorrer uma menstruação. Já vou dando aqueles alertas quando tiver a idade correta, tiver a idade suficiente para entender o que é período menstrual, o que é passar pelo período infernal chamado TPM, que vai sim mudar o humor pra caramba. Vou pretender ali ser a mais roledora, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa o seu like, por gentileza. E
Caso não seja um inscrito ainda, fique muito à vontade para se inscrever. Além de deixar o seu like e a sua inscrição, é muito importante deixar o seu comentário. Se você quiser dizer nos comentários como é que foi a sua primeira vez, fique muito à vontade, tá certo? Então tá certo. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e tchau!